O frio dos equipamentos hospitalares contra minha pele era nada comparado ao gelo que tomou conta do meu peito quando escutei aquelas palavras. Não se esforce tanto, doutor, ela já viveu demais. A voz da minha própria filha, Marta, ecoou pelo quarto como uma sentença de morte. Ali, deitada naquela cama de hospital, entre aparelhos que mantinham minha vida por um fio, descobri que a pessoa em quem mais confiei no mundo desejava minha partida. Meu nome é Dalva Monteiro. Tenho 63 anos e toda a minha vida foi dedicada à minha família aqui em Uberlândia. Trabalhei durante 40 anos como costureira, sacrificando minha saúde e meus sonhos para garantir que meus 3 filhos tivessem uma vida melhor. Economizei cada centavo, privei-me de tudo para que pudessem estudar, se formar e construir suas famílias. Dos 3, Marta sempre foi minha menina especial, a caçula que nasceu quando eu já achava que não teria mais filhos. Há 3 semanas, eu estava preparando os últimos detalhes para a comemoração dos meus 63 anos. Seria uma festa simples em casa, mas estava animada porque finalmente todos os filhos, netos e genros estariam reunidos. Marta havia insistido para que eu não me preocupasse com nada, que ela cuidaria de todos os preparativos. Deixa comigo, mãe. A senhora merece descansar. Ela dizia com aquele sorriso que sempre derreteu meu coração. Foi na véspera da festa que senti as primeiras dores no peito. Tentei ignorar, pensando que era apenas ansiedade pela celebração. Mas quando desmaiei na cozinha enquanto preparava meu bolo favorito, Marta me trouxe correndo para o hospital. O diagnóstico foi devastador. Infarto seguido de complicações cardíacas graves. Os médicos foram diretos. Minha condição era crítica. Durante 5 dias, permaneci internada na UTI, consciente apenas em alguns momentos. Foi em uma dessas ocasiões que escutei a conversa que mudaria tudo. Doutor Silva, meu cardiologista, explicava para Marta sobre um novo procedimento, caro, mas com chances reais de recuperação. Era então que ela sussurrou aquelas palavras malditas. Não se esforce tanto, doutor, ela já viveu demais. Senti meu corpo inteiro tremer de raiva e decepção. Apertei os lençóis com tanta força que minhas unhas quase os rasgaram, mas mantive os olhos fechados. Queria gritar, queria confrontá-la, mas algo me disse para esperar. Precisa entender o contexto, Dalva, pensei comigo mesma. Talvez eu tenha ouvido errado, mas não havia dúvida. Marta continuou. Doutor, sinceramente, mamãe sofreu muito na vida. Talvez seja melhor deixar ela partir em paz. Além disso, esse tratamento deve custar uma fortuna. E bem, a situação financeira não está fácil para ninguém. Dr. Silva, um homem íntegro que conhecia minha família há anos, respondeu com firmeza. Dona Marta, sua mãe tem grandes chances de se recuperar completamente. Ela é uma mulher forte, e o coração dela respondeu bem aos primeiros medicamentos. Seria um erro desistir agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Escutei os passos de Marta se afastando, e depois, a voz suave do médico me chamando. Dona Dalva, eu sei que a senhora está me ouvindo. Vamos lutar juntos, está bem? Nos dias seguintes, fingir estar inconsciente tornou-se minha estratégia. Queria observar, entender o que realmente estava acontecendo ao meu redor. Escutei conversas entre meus outros filhos, Carlos e Regina, que pareciam genuinamente preocupados com minha recuperação. Mas Marta sempre encontrava uma forma de desencorajá-los, de plantar dúvidas sobre a viabilidade do tratamento. Vocês não entendem, ela dizia aos irmãos. Mamãe sempre disse que não queria ficar dependente de ninguém. Seria egoísmo nosso forçá-la a continuar sofrendo. Suas palavras eram calculadas, manipuladoras, disfarçadas de amor e preocupação. Depois de 2 semanas, os médicos me deram alta com uma série de medicamentos e recomendações. Marta insistiu que eu fosse morar com ela durante o período de recuperação. É o mínimo que posso fazer, mãe, disse, representando perfeitamente o papel da filha dedicada diante dos irmãos e do marido. Mas eu tinha outros planos. Durante aquelas longas horas no hospital, arquitetei algo que mudaria tudo. Se Marta pensava que eu era apenas uma velha frágil, esperando a morte, estava muito enganada. Dalva Monteiro não chegou aos 63 anos sendo ingênua, e o que ela descobriria em breve a faria repensar cada palavra dita naquele quarto de hospital. A vida tem dessas ironias, não é mesmo? Às vezes, quem nos ama de verdade não está onde esperamos encontrar,
E quem julgamos ser nossa proteção pode ser exatamente o contrário. Eu estava prestes a dar a Marta uma lição que ela jamais esqueceria. Se você está gostando da minha história, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Conte-me também de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que minha história chega a pessoas do Brasil inteiro e até mesmo de outros países. Vamos juntos descobrir o que aconteceu quando visitei a casa da Marta. 3 dias depois de receber alta, fingi estar melhor do que realmente estava. Disse a Marta que gostaria de passar uma tarde em minha própria casa, organizando alguns documentos pessoais. Mãe, a senhora tem certeza? Ainda está se recuperando. Ela insistiu, mas percebi um alívio em seus olhos quando concordei em voltar para a casa dela no final do dia. O que Marta não sabia era que durante minha internação, minha vizinha Dona Conceição havia me visitado e mencionado algo perturbador. Dalva, querida, não quero criar problemas, mas tenho visto muita movimentação na sua casa. Pessoas entrando e saindo, carros desconhecidos. Suas palavras plantaram uma semente de desconfiança que agora florescia em certeza. Chegando em casa, tudo parecia normal à primeira vista, mas meus olhos de mãe, treinados por décadas de cuidado e atenção aos detalhes, começaram a perceber pequenas diferenças. A posição dos móveis estava ligeiramente alterada. Alguns objetos de valor, como o meu relógio de ouro, presente dos meus 40 anos de casamento, não estavam mais em seus lugares habituais. Foi então que decidi verificar meu esconderijo secreto. Há anos, mantinha algumas economias guardadas dentro de um pote de café vazio, escondido no fundo do armário da cozinha. Com o coração acelerado, não pelos problemas cardíacos, mas pela ansiedade, retirei o pote de seu esconderijo. Estava vazio. 16 mil reais. Era tudo o que eu havia conseguido economizar nos últimos 5 anos, dinheiro que guardava religiosamente para emergências ou para deixar de herança para meus netos. Cada nota ali representava sacrifícios, refeições mais simples, roupas não compradas, pequenos luxos negados, e agora tudo havia desaparecido. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Ao revisar meus documentos, percebi que não conseguia localizar a escritura da casa. Este era meu bem mais precioso, o resultado de uma vida inteira de trabalho duro. Comprei esta casa aos poucos, pagando prestações que às vezes consumiam metade do meu salário de costureira. Desesperada, liguei para o cartório onde a escritura estava registrada. Dona Dalva, disse o escrivão com uma voz hesitante. A senhora não se lembra? Há 2 semanas a senhora esteve aqui e transferiu a propriedade para sua filha, Marta Monteiro Silva. Disse que era uma reorganização patrimonial por motivos de saúde. O mundo desabou sobre minha cabeça. 2 semanas atrás eu estava inconsciente no hospital, lutando entre a vida e a morte. Como poderia ter estado no cartório? Tem certeza da data? Perguntei, já sabendo a resposta. Absoluta, dona Dalva. Inclusive, a senhora estava acompanhada de sua filha, que ajudou com a documentação. Falsificação de documentos, furto, fraude. As palavras ecoavam em minha mente, enquanto eu tentava processar a dimensão da traição. Marta não apenas desejava minha morte. Ela havia se antecipado e roubado tudo o que eu havia construído durante uma vida inteira. Sentei-me na minha poltrona favorita, aquela onde costumava costurar até altas horas para pagar as contas, e chorei, como não chorava há anos. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de uma dor profunda que vinha do centro da alma. Como uma mãe pode ser traída de forma tão brutal pela própria filha? Mas Dalva Monteiro não era mulher de se entregar. Depois das lágrimas, veio a determinação. Peguei meu celular e liguei para meu advogado, Dr. Fernando, que conhecia nossa família há décadas. Doutor, preciso de sua ajuda urgentemente. E, por favor, absoluto sigilo. Nem meus outros filhos podem saber ainda. Dr. Fernando ficou chocado quando expliquei a situação. Dona Dalva, isso é crime. Falsificação de documentos, apropriação indébita. Sua filha pode enfrentar prisão. Expliquei que queria justiça, mas também queria confrontá-la primeiro, dar a ela uma chance de explicar suas ações. Vamos proceder com cuidado, ele me aconselhou. Primeiro, vamos reunir todas as evidências. O cartório terá cópias das assinaturas, registros de câmeras de segurança. No hospital,
Também deve haver registros médicos comprovando que a senhora estava inconsciente na data da suposta transferência. Enquanto conversávamos, meu telefone tocou. Era Marta. Mãe, como está se sentindo? Está na hora de voltar para cá. Preparei um jantar especial. Sua voz doce e preocupada contrastava drasticamente com a frieza de suas ações. Como ela conseguia fingir tão bem? Já estou indo, querida, respondi, forçando normalidade em minha voz. Mas antes de sair, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Dona Conceição e pedi um favor inusitado. Conceição, precisa que você observe a casa da Marta nos próximos dias. Anote tudo. Carros que chegam, pessoas que visitam, horários. Pode fazer isso por mim? Claro, Dalva, pode contar comigo. Ela respondeu sem questionar, demonstrando a lealdade de uma amizade de décadas. Voltei para a casa de Marta como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, observei cada movimento dela, cada expressão, procurando sinais da pessoa que ela realmente era por trás da máscara. Ela falava sobre minha recuperação, sobre como era importante eu ficar perto da família, sobre como me amava. Mãe, a senhora sabe que sempre pode contar comigo, não é? Somos uma família e família se protege, disse ela, segurando minha mão com uma ternura que agora me causava náusea. Sei sim, minha filha, respondi, apertando sua mão de volta. E família também se responsabiliza pelas consequências de suas ações, não é mesmo? Ela riu, sem perceber o duplo sentido de minhas palavras. Exato, mãe. As pessoas têm que assumir as consequências do que fazem. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes da casa que um dia foi minha, planejei minha vingança. Não seria apenas justiça legal, seria uma lição que Marta jamais esqueceria. Ela queria que eu morresse para herdar meus bens? Pois bem, Dalva Monteiro tinha uma surpresa reservada que a deixaria em choque. Na manhã seguinte, acordei cedo e fingi estar passando mal. Marta, acho que vou ficar de cama hoje. Estou me sentindo fraca, disse, tossindo um pouco para dar credibilidade à minha encenação. Como esperado, ela pareceu mais aliviada do que preocupada. Claro, mãe. A senhora precisa de repouso. Vou sair para resolver algumas coisas, mas deixo o telefone da vizinha caso precise de algo. Respondeu, já pegando a bolsa e as chaves do carro. O mesmo carro que eu havia ajudado a comprar com 15 mil reais das minhas economias no ano anterior. Assim que escutei o barulho do motor se afastando, levantei-me e comecei a primeira fase do meu plano. Durante os próximos dias, precisava reunir evidências e, mais importante, descobrir exatamente como Marta havia executado o golpe. Liguei para Dr. Fernando. Doutor, conseguiu algo? Perguntei ansiosamente. Dona Dalva, as notícias são perturbadoras. O cartório confirmou que houve irregularidades na documentação. A assinatura, embora similar, apresenta diferenças técnicas significativas quando analisada por um perito. Além disso, consegui uma cópia das gravações de segurança do dia. A pessoa que estava com sua filha usava óculos escuros e chapéu, e tinha porte físico similar ao seu, mas definitivamente não era a senhora. Meu coração disparou. Isso significa que ela teve uma cúmplice? Exatamente. E há mais. Conversei discretamente com o Dr. Silva, seu cardiologista. Ele me mostrou os registros médicos detalhados. Na data da suposta transferência, a senhora estava sedada e monitorada 24 horas. É impossível que tenha saído do hospital. A cada descoberta, a dimensão da traição se tornava mais clara. Marta não havia agido por impulso. Tudo foi cuidadosamente planejado. Mas por quê? O que poderia ter motivado tamanha crueldade? Quando Marta retornou no final da tarde, observei seus movimentos com atenção renovada. Ela parecia nervosa, verificando constantemente o celular e atendendo ligações que encerrava rapidamente quando me via por perto. Durante o jantar, decidi pescar algumas informações. Filha, você tem estado tão ocupada ultimamente. Está tudo bem no trabalho? Perguntei casualmente. Marta trabalhava como gerente em uma loja de roupas, um emprego que conseguiu através dos meus contatos, já que eu havia costurado para a dona da loja durante anos. Ah, mãe, você sabe como é. Sempre tem algo para resolver, respondeu evasivamente. E o Rodrigo? Como estão as coisas com ele? Insisti, referindo-me ao marido dela. Sua expressão mudou instantaneamente. Estamos passando por uma fase difícil. Problemas financeiros, divergências sobre o futuro, nada que não se resolva. Ali estava a primeira pista.
Problemas financeiros. Lembrei-me de que, alguns meses atrás, Rodrigo havia perdido o emprego na empresa de construção e estava há meses procurando uma nova colocação. Será que a necessidade financeira havia levado minha filha ao desespero? Se precisarem de ajuda, vocês sabem que podem contar comigo, disse, observando sua reação. Marta riu amargamente. Mãe, a senhora já fez demais por nós ao longo da vida. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. Suas palavras soaram falsas, carregadas de ironia que ela mal conseguia disfarçar. Naquela noite, quando ela achou que eu estava dormindo, escutei uma conversa telefônica que confirmou minhas suspeitas. Não, a situação está controlada, ela sussurrava. Ela não suspeita de nada. Em alguns dias, assim que ela melhorar um pouco mais e sair daqui, podemos colocar a casa à venda. Sim, eu sei que foi arriscado, mas não tínhamos escolha. Os credores estão apertando, e se não pagarmos logo... Minha própria filha estava planejando vender minha casa. A casa onde ela havia crescido, onde criei meus 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu. A casa que representava uma vida inteira de sacrifícios e sonhos. No dia seguinte, enquanto Marta saía para trabalhar, liguei para meus outros filhos. Precisava entender se eles sabiam de algo, mas sem levantar suspeitas ainda. Carlos, disse ao meu filho mais velho, você tem notado a Marta estranha ultimamente? Mãe, para falar a verdade, sim. Ela tem estado muito defensiva quando falamos sobre seus planos para sua recuperação. E ontem, ela me perguntou sobre procedimentos para a venda de imóveis. Achei estranho. Regina, perguntei à minha filha do meio, você sabe se a Marta e o Rodrigo estão com problemas financeiros sérios? Mãe, tenho ouvido rumores. O Rodrigo deve dinheiro para algumas pessoas perigosas. Apostas, dizem. Mas por que está perguntando isso? Peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar. Rodrigo havia se envolvido com apostas e devia dinheiro para agiotas. Marta, desesperada para salvar o casamento e evitar consequências piores, havia visto minha hospitalização como uma oportunidade. Mas ela havia subestimado sua mãe. Dalva Monteiro havia enfrentado a pobreza, a viuvez precoce e construído uma vida digna para seus filhos através de determinação e trabalho duro. Não seria uma filha traidora que destruiria tudo agora. Naquela tarde, finalizei os detalhes do meu plano com o Dr. Fernando. Doutor, quero que prepare toda a documentação legal, mas ainda não tome nenhuma ação. Primeiro, vou dar a ela a chance de confessar. E depois ela enfrentará as consequências. Dona Dalva, posso perguntar o que a senhora está planejando? Algo que ela nunca esperará. Respondi com uma determinação que me surpreendeu. Marta acha que é esperta, mas esqueceu que aprendi a ser resiliente muito antes dela nascer. Ela quer minha herança? Pois vai descobrir que às vezes o que desejamos pode se tornar nossa maior maldição. A armadilha estava sendo preparada, e Marta não fazia ideia do que estava por vir. Era quinta-feira quando resolvi dar o próximo passo do meu plano. Havia passado uma semana observando Marta, coletando evidências e, principalmente, entendendo a extensão de sua traição. Doutor, Fernando havia me fornecido todas as provas necessárias. Laudos periciais, registros hospitalares, gravações de segurança. Mas eu queria mais do que justiça legal. Queria que ela enfrentasse a realidade de seus atos de frente. Durante o café da manhã, fingi uma fraqueza súbita. Marta, acho que preciso voltar ao hospital. Estou me sentindo muito mal, disse, levando a mão ao peito dramaticamente. Como sempre, ela pareceu mais incomodada do que preocupada. Mãe, tem certeza? Não pode ser só cansaço? Ontem a senhora estava bem. Não, filha, é diferente. Por favor, me leve ao hospital. Relutantemente, ela me acompanhou ao pronto-socorro. Lá, Dr. Silva me examinou. Ele já estava ciente do meu plano através de Dr. Fernando e anunciou que eu precisaria ficar em observação por algumas horas. Dona Marta, sua mãe está estável, mas é melhor mantermos ela aqui até amanhã por precaução. Perfeito. Marta se retirou, visivelmente irritada com mais essa inconveniência, prometendo voltar no dia seguinte. Assim que ela saiu, coloquei em ação a parte mais delicada do meu plano. Liguei para Dona Conceição. Conceição, preciso que você faça algo por mim hoje. Vá até a casa da Marta e diga que vim perguntar se ela poderia pegar alguns documentos importantes na minha casa. Diga que a chave está no vaso de plantas da entrada.
como sempre. Dalva, você tem certeza disso? Não é perigoso? Confie em mim, Conceição. E, se possível, observe se ela realmente vai até lá. O que Marta não sabia era que eu havia mudado a fechadura da minha casa 2 dias antes, com a ajuda de um chaveiro discreto que conhecia há anos. A chave no vaso era da fechadura antiga. Quando ela tentasse entrar e não conseguisse, seria forçada a chamar alguém para arrombar a porta, ou revelar que tinha outras chaves, o que seria mais uma evidência de sua invasão anterior. Enquanto isso, Carlos e Regina receberam telefonemas anônimos, cortesia de Dr. Fernando, dizendo que havia movimentação suspeita na casa da mãe deles. Como filhos preocupados, naturalmente se dirigiram para lá investigar. Às 2 da tarde, meu telefone tocou. Era Carlos, e sua voz estava carregada de choque e raiva. Mãe, onde a senhora está? Estamos na sua casa e... tem algo muito errado aqui. O que houve, filho? A Marta está aqui com um chaveiro, tentando abrir sua porta. Quando perguntamos o que estava acontecendo, ela disse que a senhora pediu para ela pegar documentos, mas a chave não funciona. Mãe, por que ela teria outra chave da sua casa? E por que não nos avisou que havia mudado a fechadura? Onde ela está agora? Discutindo com o chaveiro. Está muito nervosa, dizendo que é urgente entrar. Regina está gravando tudo no celular. Era melhor do que eu havia planejado. Carlos, me coloca no viva voz. Quero falar com sua irmã. Quando soube que estava sendo ouvida por todos, modulei minha voz para soar fraca e confusa. Marta? Querida, o que você está fazendo na minha casa? Eu estou no hospital. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, a voz de Marta notavelmente alterada. Mãe, Você tinha pedido para eu pegar uns documentos? Que documentos, filha? Eu não pedi nada. E por que você tem chave da minha casa? É que você me deu uma cópia há tempo. Marta, interveio Regina, a mamãe nunca deu chave da casa para ninguém. E por que você não nos chamou se realmente ela havia pedido algo? A situação estava se deteriorando rapidamente para Marta. Escutei vozes alteradas, discussões, e depois Carlos voltou ao telefone. Mãe, a Marta saiu correndo, disse que voltaria mais tarde para explicar tudo. Que diabos está acontecendo? Venham me visitar no hospital, disse calmamente. Acho que é hora de vocês saberem de algumas coisas. 2 horas depois, Carlos e Regina estavam ao meu lado no quarto do hospital, e eu relatei tudo. A conversa que havia escutado na UTI, o dinheiro roubado, a transferência fraudulenta da casa. Mostrei todas as evidências que Dr. Fernando havia coletado. Regina começou a chorar. Mãe, isso é impossível. A Marta não faria isso. Regina, querida, eu também não queria acreditar, mas os fatos estão aí. Carlos, sempre mais pragmático, analisou os documentos com atenção. Mãe, isso é crime, fraude, falsificação, furto. A Marta pode ser presa por isso. Eu sei, filho, mas antes de tomarmos qualquer decisão legal, quero dar a ela uma chance de explicar e, quem sabe, reparar o dano. E se ela não quiser? Então, ela enfrentará as consequências. Mas primeiro, vocês precisam me ajudar com algo. Expliquei a eles o resto do meu plano. Seria arriscado e exigiria a cooperação de ambos, mas era a única forma de ter certeza de que Marta entenderia a gravidade de suas ações. Mãe, disse Carlos hesitantemente, tem certeza de que quer fazer isso? É muito dramático. Filho, às vezes as lições mais importantes da vida exigem métodos dramáticos. Sua irmã precisa entender que ações têm consequências. E se ela realmente está envolvida com pessoas perigosas por causa das dívidas do Rodrigo, pode ser que isso a salve de problemas maiores. Regina secou as lágrimas. O que precisa que façamos? Primeiro, quero que vocês voltem para casa e ajam como se nada soubessem. Marta provavelmente tentará explicar o que aconteceu hoje com alguma desculpa. Ouçam, mas não confrontem ainda. Amanhã à noite, quando eu tiver alta, vocês organizarão um jantar de família para comemorar minha recuperação. Digam que querem reunir toda a família para um momento especial. E então? Então Marta descobrirá que subestimou muito sua mãe. Carlos e Regina saíram do hospital com uma mistura de tristeza e determinação. Sabiam que o que viria a seguir mudaria nossa família para sempre, mas também entendiam que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única forma de seguir em frente. Naquela noite,
Sozinha no quarto do hospital, finalizei os últimos detalhes do meu plano. Marta havia traído não apenas minha confiança, mas também a memória de todos os sacrifícios que fiz por ela. Agora, era hora de ela aprender que toda ação tem uma reação, e algumas lições são aprendidas da maneira mais difícil. Sexta-feira à noite chegou mais rápido do que esperava. Dr. Silva me deu alta médica no final da tarde, e, como planejado, Carlos e Regina me buscaram no hospital. Mãe, organizamos um jantar especial para comemorar sua recuperação, disse Regina, representando perfeitamente o papel que havíamos ensaiado. Que bom, filha. Faz tempo que não temos toda a família reunida, respondi, fingindo o entusiasmo de uma avó feliz por estar de volta ao convívio familiar. A casa de Marta estava decorada de forma simples, mas acolhedora. Ela havia preparado meu prato preferido, frango assado com batatas, e a mesa estava posta para 7 pessoas. Eu, meus 3 filhos, Rodrigo, e meus 2 netos, Pedro e Ana, filhos de Carlos. Quando cheguei, Marta me recebeu com um abraço apertado e beijos no rosto. Mãe, que bom que está melhor. Estava tão preocupada. Sua performance era convincente, mas eu conhecia cada nuance de suas expressões. Por trás do sorriso, percebia nervosismo e culpa. Onde você estava ontem à tarde? Perguntei casualmente, fingindo não saber sobre o incidente na minha casa. Tentei ligar várias vezes. Eu estava resolvendo umas coisas. Problemas do trabalho. Ela respondeu rapidamente, evitando meu olhar. Durante o jantar, mantive a conversa leve, falando sobre minha recuperação, fazendo planos para o futuro, elogiando a comida. Marta gradualmente relaxou, achando que havia superado a crise do dia anterior. Rodrigo, que mal falava durante a refeição, parecia ainda mais tenso que a esposa. Quando terminamos a sobremesa, levantei-me da mesa. Filhos, preciso de alguns minutos para me recompor. Vou ao quarto me refrescar um pouco. Era o sinal combinado. Em 5 minutos, Carlos bateu à porta. Mãe, está tudo bem? Pode entrar, filho. Ele entrou carregando uma pasta de documentos, a mesma que Dr. Fernando havia preparado com todas as evidências. Mãe, tem certeza disso? Absoluta. É hora. Retornamos à sala, onde todos ainda estavam conversando animadamente. Sentei-me novamente à mesa e, com calma, abri a pasta diante de todos. Família, comecei, e minha voz carregava um peso que imediatamente chamou a atenção de todos. Antes de mais nada, quero agradecer por este jantar maravilhoso. É muito bom estar aqui, viva, cercada das pessoas que amo. Marta sorriu, ainda sem perceber aonde eu queria chegar. Mas também preciso aproveitar este momento para esclarecer algumas situações que descobri recentemente, continuei, retirando o primeiro documento da pasta. Como vocês sabem, passei momentos muito difíceis no hospital. Houve instantes em que os médicos não tinham certeza se eu sobreviveria. O ambiente na sala mudou sutilmente. Rodrigo parou de mexer no celular, Regina se endireitou na cadeira e Marta começou a ficar pálida. Durante esses momentos críticos, eu estava consciente mais vezes do que imaginavam e escutei conversas muito interessantes. Continuei, observando diretamente Marta. Por exemplo, escutei quando alguém disse ao médico para não se esforçar tanto, porque eu já havia vivido demais. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Pedro e Ana, meus netos de 12 e 10 anos, olhavam confusos entre os adultos, sentindo a tensão, mas sem entender o que estava acontecendo. Mãe, balbuciou Marta, eu não sei do que está falando. Claro que sabe, querida. Respondi com uma calma que contrastava com o caos que estava se formando. Mas vamos por partes. Carlos, Regina, vocês sabiam que eu transferi a escritura da minha casa para a Marta? O quê? Exclamou Regina. Mãe, quando isso aconteceu? Segundo os registros do cartório no dia 15 de março. Vocês se lembram o que eu estava fazendo nesse dia? Carlos consultou o celular rapidamente. Mãe, dia 15 de março foi quando a senhora estava sedada na UTI. O médico disse que foi o dia mais crítico. Exato, confirmei, retirando uma cópia da escritura falsificada. Mesmo assim, segundo este documento, eu estava no cartório às 14h30, totalmente lúcida, transferindo voluntariamente minha casa para a Marta. Rodrigo se levantou bruscamente da mesa. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Senta, Rodrigo, disse Carlos com uma firmeza que nunca havia visto no meu filho mais velho. Você também faz parte dessa história.
Marta finalmente encontrou a voz, mas ela saía trêmula. Mãe, deve ter havido algum engano no cartório. Engano? Repeti, retirando mais documentos. E este outro engano aqui? O laudo pericial que mostra que a assinatura no documento não é minha? E esta gravação de segurança do cartório, onde aparece uma mulher usando óculos escuros e chapéu, acompanhada de você, se passando por mim? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marta, mas ela ainda tentava negar. Mãe, eu posso explicar. Pode mesmo? Então explique também onde estão os 16 mil reais que eu guardava no pote de café da cozinha. Explique por que você tinha a chave da minha casa. Explique por que ontem tentou entrar lá com um chaveiro, sem saber que eu havia trocado a fechadura. Regina começou a chorar. Marta, por favor, diga que não é verdade. Foi então que Rodrigo explodiu. Chega! Chega dessa farsa toda. Sim, nós pegamos o dinheiro. Sim, nós falsificamos a transferência da casa. E sabem por quê? Porque vocês não fazem ideia do que estamos passando. Marta tentou silenciá-lo, mas ele estava descontrolado. Eu devo 80 mil reais para o Marcão. 80 mil! Ele disse que se eu não pagar até o final do mês, vai quebrar minhas pernas e depois vai atrás da Marta e das crianças. Rodrigo, cala a boca! Gritou Marta, mas era tarde. Demais. Que crianças? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Os netos da senhora, ele continuou, apontando para Pedro e Ana, que agora choravam assustados. O Marcão disse que família inteira paga quando alguém não honra suas dívidas. O mundo parou ao meu redor. Meus netos. Eles haviam colocado meus netos em perigo por causa de apostas. A traição havia alcançado um nível que eu não imaginava possível. Carlos se levantou, claramente tentando controlar a raiva. Vocês colocaram as crianças em risco? Por causa de apostas? E acharam que roubar uma senhora de 63 anos era a solução? Acrescentou Regina, sua voz carregada de desprezo. Marta finalmente desabou completamente. Mãe, eu não sabia o que fazer. Quando você ficou internada, pensei que se algo acontecesse com a senhora, pelo menos conseguiríamos quitar as dívidas e proteger as crianças. Eu não queria que a senhora morresse, mas desejou mesmo assim, completei por ela. E quando percebi que eu ia sobreviver, decidiu acelerar o processo roubando tudo o que pôde. Foi desespero, mãe. Desespero. Desespero não justifica traição, Marta. Desespero não justifica colocar seus sobrinhos em perigo. Desespero não justifica desejar a morte da própria mãe. Levantei-me da mesa, sentindo uma força que não sabia possuir. Carlos, Regina, levem as crianças para o quarto. O que tenho a dizer agora é só para adultos. Quando ficamos sozinhos, eu, Marta e Rodrigo, abri a última pasta que havia trazido. Aqui está uma cópia de todos os crimes que vocês cometeram. Falsificação de documentos públicos, furto qualificado, apropriação indébita. São crimes que podem resultar em prisão. Marta caiu de joelhos no chão. Mãe, por favor, perdoa a gente. Nós devolvemos tudo. Com que dinheiro, Marta? Vocês gastaram minha herança pagando agiotas. Foi então que revelei a parte final do meu plano. Mas eu vou lhes dar uma escolha. Ou vocês enfrentam a justiça agora, ou aceitar minha proposta. Que proposta? Perguntou Rodrigo, visivelmente desesperado. Rodrigo se entrega à polícia por envolvimento com jogos ilegais e colabora com as investigações contra esses agiotas. Marta trabalha os próximos 5 anos para me devolver, centavo por centavo, tudo o que roubaram. E ambos ficam proibidos de se aproximar dos meus outros filhos e netos até provarem que mudaram. E se aceitarmos? Eu não pressiono charges criminais, mas qualquer descumprimento do acordo e vocês vão direto para uma cadeia. Marta e Rodrigo se entreolharam, sabendo que não tinham escolha. A família que eu conheci havia morrido naquela mesa de jantar. Mas talvez, dos escombros dessa traição, pudesse nascer algo mais honesto e verdadeiro. Os dias que se seguiram ao jantar da verdade foram os mais difíceis da minha vida. Marta e Rodrigo aceitaram minha proposta, mas não sem resistência. Durante uma semana inteira, eles alternaram entre súplicas desesperadas, tentativas de justificar suas ações e momentos de raiva onde me culpavam por ser inflexível e insensível à situação deles. Mãe, a senhora não entende. Marta repetia constantemente. Nós estávamos desesperados. O Marcão não é brincadeira. Ele quebra ossos, destrói famílias.
E você achou que destruir a sua própria família primeiro seria uma solução melhor? Eu respondia, mantendo minha firmeza mesmo quando meu coração se despedaçava. Dr. Fernando havia preparado todo o acordo legal. Rodrigo teria que se apresentar à delegacia dentro de uma semana e fornecer informações sobre a rede de apostas ilegais da qual participava. Marta teria que assinar um termo de compromisso se responsabilizando por devolver os R$16.000 em parcelas mensais de R$500, além de trabalhar para transferir a escritura da casa de volta para meu nome. São 32 meses pagando, calculou Carlos quando revisamos o acordo. Quase 3 anos. É pouco pelo que ela fez, comentou Regina, ainda processando a traição da irmã. Mas o aspecto mais doloroso de toda essa situação foi o impacto nos meus netos. Pedro e Ana, que sempre viram a avó como um porto seguro, agora tinham medo de visitar qualquer um de nós. Carlos me contou que Pedro havia perguntado se os homens maus viriam atrás dele por causa do que o pai dele, Rodrigo, não era pai biológico, mas eles o chamavam assim, havia feito. Mãe, disse Carlos durante uma de nossas conversas. Talvez devêssemos ter chamado a polícia direto. As crianças estão traumatizadas. Filho, às vezes o caminho mais difícil é o que ensina as lições mais importantes. Se eu tivesse simplesmente colocado sua irmã na cadeia, ela nunca teria a chance de realmente entender o peso de suas ações. Na segunda semana após o confronto, Rodrigo finalmente se apresentou na delegacia. O que descobrimos sobre a extensão de seu envolvimento com apostas ilegais foi chocante. Não eram apenas os R$80.000 que ele havia mencionado. A dívida real era de R$120.000, acumulada ao longo de 2 anos. Dona Dalva, explicou o delegado responsável, seu genro estava envolvido com uma organização que opera apostas esportivas ilegais na região. Ele começou como apostador, perdeu muito dinheiro e depois passou a agenciar apostas para tentar quitar as dívidas. É um ciclo vicioso. E agora, com a colaboração dele, conseguimos identificar outros membros da rede. Ele provavelmente cumprirá pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia e recolhendo à noite. Entre 2 a 4 anos, dependendo de quão úteis forem as informações que ele fornecer. Quando contei isso para Marta, ela desabou completamente. Mãe, eu vou ficar sozinha. Como vou conseguir pagar a senhora e ainda sustentar a casa? Da mesma forma que eu criei 3 filhos sozinha depois que seu pai morreu, respondi com firmeza, trabalhando duro e fazendo sacrifícios. A diferença é que eu fiz isso por amor, e você está fazendo por consequência de suas escolhas. Mas não era apenas Marta que estava sofrendo as consequências. Toda a família estava abalada. Regina parou de falar com a irmã completamente. Carlos tentava manter a neutralidade, mas estava visivelmente magoado. Os netos estavam confusos e assustados. Durante esse período, mudei temporariamente para a casa de Carlos, já que minha própria casa ainda estava sendo processada legalmente para ter a escritura revertida. Foi lá que recebi uma visita inesperada. Era uma quinta-feira à tarde quando a campainha tocou. Carlos atendeu e veio me chamar. Mãe, tem uma mulher aqui querendo falar com a senhora. Diz que é esposa de alguém chamado Marcão. Meu sangue gelou. Fui até a sala e encontrei uma mulher de aparência simples, cerca de 40 anos, com olhos cansados e uma expressão séria. Dona Dalva? Meu nome é Célia. Sou casada com o Marcos, o homem que seu genro devia dinheiro. O que a senhora quer aqui? Perguntei tentando manter a calma. Vim agradecer. Quando soube que o Rodrigo tinha se entregado à polícia e estava colaborando com as investigações, meu marido ficou furioso primeiro. Mas depois ele entendeu que talvez fosse a chance dele também sair dessa vida. Como assim? Dona Dalva, meu Marcos não é um monstro. Ele se envolveu com essas coisas porque perdeu o emprego há 5 anos e não conseguiu nada melhor. Mas ele está cansado de viver com medo, de ser temido. Quando o Rodrigo entregou as informações, a polícia ofereceu um acordo para meu marido também. Fiquei surpresa. E ele vai aceitar? Já aceitou. Vai colaborar em troca de uma pena menor e proteção. Dona Dalva, a senhora salvou mais famílias do que imagina quando decidiu fazer as coisas do jeito certo. Depois que Célia foi embora, sentei-me na varanda de Carlos e refleti sobre tudo o que havia acontecido. Minha decisão de confrontar Marta, em vez de simplesmente entregá-la à polícia, havia criado um efeito dominó que estava desmantelando uma rede criminosa inteira.
mas o preço pessoal estava sendo alto. Marta estava trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar as prestações do acordo. Os netos estavam em terapia para lidar com o trauma. Regina havia desenvolvido problemas de ansiedade. Carlos estava sobrecarregado, tentando apoiar todos nós. Será que fiz a coisa certa? Perguntei a mim mesma, observando o pôr do sol. Carlos se juntou a mim na varanda. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora se arrepende de ter dado uma segunda chance para a Marta? Pensei por um longo momento antes de responder. Não me arrependo de ter tentado salvá-la, Carlos, mas me arrependo de ter demorado tanto para perceber que ela precisava ser salva. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção aos sinais... Mãe, a senhora não pode se culpar pelas escolhas que os outros fazem. A Marta é adulta, tem 34 anos. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia, filho, mas ainda é minha filha. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria os rumos de toda essa história. Se Marta realmente queria uma segunda chance, ela teria que prová-lo de uma forma que ninguém esperava. Era um sábado de manhã, 3 semanas após o confronto, quando liguei para Marta. Filha, preciso que venha aqui em casa às 2 da tarde. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta, mãe? Ela perguntou, e pude perceber o cansaço em sua voz. Soube por Carlos que ela estava trabalhando como vendedora durante o dia e fazendo faxinas à noite para conseguir juntar o dinheiro das prestações. Você vai descobrir quando chegar. E Marta, venha preparada para uma conversa honesta. Quando ela chegou à casa de Carlos, onde eu estava hospedada, parecia mais magra e havia olheiras profundas em seu rosto. O peso das consequências estava claramente cobrando seu preço. Senta aqui comigo, disse, apontando para a cadeira ao lado da minha na varanda. Quero te fazer uma pergunta e preciso que seja completamente honesta. O que é, mãe? Se você pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente? Ela ficou em silêncio por vários minutos e vi lágrimas começarem a formar em seus olhos. Mãe, eu sei que o que fiz foi terrível. Sei que não tenho desculpa. Mas na época eu estava tão desesperada, tão com medo. Isso não responde minha pergunta, Marta. Sim, ela disse finalmente. Faria tudo diferente. Teria vindo falar com a senhora antes de tomar qualquer decisão desesperada. Teria procurado ajuda legal para o Rodrigo. Teria sido uma filha melhor. E agora? O que você planeja fazer daqui para frente? Trabalhar para devolver tudo que roubei da senhora. Tentar reconstruir a confiança da família. E, principalmente, garantir que os netos da senhora nunca mais passem por algo assim. Eu havia preparado um teste para ela, mas suas palavras pareciam sinceras. Mesmo assim, palavras são fáceis. Ações é que mostram o verdadeiro caráter de uma pessoa. Marta, vou te fazer uma oferta, mas antes, quero que entenda que é a última chance. Se você falhar desta vez, não haverá mais conversas, mais perdões ou mais oportunidades. Estou ouvindo, mãe. Descobri que a loja onde você trabalha está passando por dificuldades financeiras. A Dona Marina, está pensando em fechar porque não consegue concorrer com as lojas maiores do shopping. É verdade. Ela comentou que talvez tenha que demitir metade dos funcionários no mês que vem. Bem, conversei com ela e fiz uma proposta. Vou investir R$ 20.000 para ajudar a modernizar a loja. Novo sistema de vendas, reforma, estoque mais variado. Em troca, você vai se tornar sócia minoritária, com 15% do negócio. Os olhos de Marta se arregalaram. Mãe, eu não entendo. Por que faria isso depois de tudo o que aconteceu? Porque acredito que todo mundo merece uma chance de reconstruir sua vida. Mas tem condições. Quais? Primeiro, os 15% que você ganhará do negócio serão integralmente usados para me pagar de volta, incluindo os juros. Segundo, você vai trabalhar pelo salário mínimo até quitar toda a dívida. Terceiro, qualquer lucro extra que a loja tiver será dividido igualmente entre você, Dona Marina, e um fundo que vou criar para a educação dos seus sobrinhos. E se eu aceitar? Se der certo, em 2 anos você terá quitado toda a dívida e ainda terá uma participação em um negócio próspero. Se não der certo, bem, você terá perdido sua última chance. Marta ficou em silêncio por um longo tempo, processando a proposta. Mãe, por que está fazendo isso? Eu traí sua confiança, roubei seu dinheiro, desejei sua morte. Porque descobri algo importante durante essas semanas, filha. Raiva e vingança não trazem paz. Justiça sim,
mas não paz. E eu quero morrer em paz, sabendo que fiz tudo o que pude para salvar minha família. Mas e se eu falhar? E se eu não conseguir? Então você terá falhado tentando se reconstruir, não tentando destruir os outros. Há dignidade nisso. Ela começou a chorar novamente, mas desta vez pareciam lágrimas de gratidão, não de desespero. Mãe, eu aceito, mas posso fazer uma pergunta? Claro. De onde vai sair esse dinheiro? Eu roubei suas economias. Sorri pela primeira vez em semanas. Filha, você realmente achou que uma mulher de 63 anos, que trabalhou a vida toda, guardaria todas as suas economias em um pote de café? Como assim? Aqueles 16 mil reais eram meu dinheiro de emergência doméstica. Minhas economias reais, fruto de 40 anos de trabalho e investimentos cuidadosos, estão em bancos, aplicações e títulos. São quase 200 mil reais. A expressão no rosto de Marta foi uma mistura de choque e vergonha. Então eu roubei migalhas? Exato. E quase destruiu nossa família por migalhas. Isso te dá uma ideia da magnitude dos seus erros? Deus do céu, mãe, eu sou uma idiota. Não, filha. Você foi uma pessoa desesperada que tomou decisões terríveis. Mas idiotas não aprendem com seus erros. Você vai aprender? Vou, mãe. Prometo que vou. Naquele momento, tomei sua mão nas minhas. Marta, este é seu momento de redenção. Não vou estar aqui para sempre, e quando eu partir, quero que você seja alguém que seus sobrinhos possam admirar, não temer. E o Rodrigo? Como fica a situação dele? O Rodrigo fez suas escolhas e está pagando por elas. Quando ele sair da prisão, se vocês ainda quiserem ficar juntos, será decisão de vocês. Mas ele nunca mais terá acesso a qualquer negócio ou dinheiro da família. É justo, mãe. Passamos o resto da tarde conversando sobre os detalhes do plano. Dona Marina havia ficado entusiasmada com a possibilidade de salvar sua loja e já tinha várias ideias para modernizar o negócio. Marta trabalharia como gerente geral, aprendendo todos os aspectos da administração. Uma última coisa, filha, disse quando ela estava saindo. Regina e Carlos ainda estão magoados com você. Reconquistar a confiança deles vai ser tão importante quanto reconquistar a minha. Como faço isso? Mostrando dia após dia que você mudou de verdade. Palavras não bastam mais. Só ações consistentes ao longo do tempo. Depois que ela saiu, Carlos veio conversar comigo. Mãe, tem certeza dessa decisão? É muito dinheiro. Filho, dinheiro eu posso ganhar de volta. Família perdida é para sempre. Estou apostando que ainda posso salvar a nossa. E se não conseguir? Então pelo menos vou morrer sabendo que tentei. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir em paz. O teste final estava posto e agora só restava esperar para ver se Marta aproveitaria essa última oportunidade ou se confirmaria que algumas pessoas simplesmente não podem ser salvas. 6 meses se passaram desde que Marta aceitou minha proposta e as mudanças foram notáveis. A loja de Dona Marina, agora chamada Marina Intia Moda Feminina, havia se transformado completamente. Com a reforma e os novos sistemas, as vendas aumentaram em mais de 200% e Marta havia se mostrado uma administradora competente e dedicada. Dona Dalva, disse Dona Marina, durante uma de minhas visitas à loja, sua filha virou uma pessoa completamente diferente. Chega sempre cedo, fica até tarde, tem ideias excelentes para atrair clientes. Nunca vi uma transformação tão radical. De fato, quando observava Marta trabalhando, via uma mulher determinada e focada que pouco lembrava a pessoa desesperada que havia tentado roubar minha herança. Ela havia criado campanhas de marketing locais, organizou eventos na loja e até implementou um sistema de vendas online que estava trazendo clientes de toda a região. Mas a verdadeira prova de sua transformação veio quando ela recebeu uma proposta inesperada. Era uma terça-feira à tarde quando meu telefone tocou. Era Marta, e sua voz estava agitada. Mãe, preciso conversar com a senhora urgentemente. Pode vir até a loja? Cheguei lá meia hora depois e a encontrei no pequeno escritório nos fundos, com uma expressão séria no rosto. O que aconteceu, filha? Mãe, hoje de manhã recebi uma visita de um representante do shopping center da cidade. Eles sabem do sucesso que a loja está fazendo e querem nos oferecer um espaço lá. Isso é ótimo. É uma grande oportunidade. Espera, mãe. Tem mais.
Eles sabem que a senhora investiu na loja e querem fazer uma proposta para comprar nossa parte do negócio. 100 mil reais pela sociedade. Fiquei surpresa. Era 5 vezes o valor que eu havia investido. E o que você disse? Disse que precisava conversar com minhas sócias primeiro. Mas, mãe, se aceitarmos, eu posso quitar toda a minha dívida com a senhora de uma vez e ainda sobrar dinheiro. E é isso que você quer fazer? Marta ficou em silêncio por um momento. Mãe, há 6 meses atrás eu teria aceitado na hora. Seria uma forma rápida de resolver todos os problemas. Mas agora eu não sei se é isso que quero. Por que não? Porque aprendi a valorizar o trabalho duro. Porque gosto da sensação de construir algo do zero. Porque... Ela pausou, procurando as palavras certas. Porque quero provar para mim mesma que posso vencer por méritos próprios, não por sorte ou atalhos. Naquele momento, soube que minha filha havia realmente mudado. A pessoa que meses atrás estava disposta a roubar da própria mãe, agora estava rejeitando uma oportunidade de ganho fácil em favor do crescimento pessoal. E qual é sua proposta? Perguntei. Contraproposta para eles. Abrimos uma filial no shopping, mas mantemos a loja original também. Usamos o sucesso aqui como base para expandir, não para vender. E se der errado? Então, vamos trabalhar mais para dar certo. Mãe, aprendi que não existem soluções mágicas na vida. Existem trabalho, dedicação e persistência. Conversamos com Dona Marina, que ficou entusiasmada com a ideia de expandir em vez de vender. No final, decidimos aceitar a abertura da filial no shopping, mas mantendo a propriedade de ambas as lojas. 3 semanas depois, durante a inauguração da nova loja, toda a família estava presente. Carlos e Regina, que haviam gradualmente se reconciliado com Marta ao ver suas mudanças genuínas, estavam ajudando com a festa de abertura. Até mesmo Pedro e Ana, meus netos, estavam animados com a loja nova da tia Marta. Mãe, disse Regina, aproximando-se de mim durante a festa, preciso admitir algo. Eu estava errada quando disse que você deveria ter entregado a Marta direto para a polícia. Por que mudou de opinião? Porque vejo que ela realmente aprendeu a lição. E mais importante, vejo que nossa família ficou mais forte depois de passar por essa provação. Carlos se juntou à nossa conversa. Mãe, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, filho. Quando descobriu o que a Marta havia feito, qual foi seu primeiro pensamento? Raiva? Tristeza? Pensei cuidadosamente antes de responder. Meu primeiro pensamento foi: onde foi que errei como mãe? Depois veio a raiva, a tristeza, a sensação de traição. Mas o que prevaleceu foi a determinação de não deixar essa situação destruir nossa família. E agora? Como se sente? Orgulhosa. Orgulhosa de ter 3 filhos que, cada um à sua maneira, são pessoas de caráter. Marta passou pelo seu momento mais sombrio, mas encontrou força para se reconstruir. Vocês 2 me apoiaram mesmo quando discordaram das minhas decisões. E os netos? Bem, os netos aprenderam que erros têm consequências, mas também que é possível se redimir. Mais tarde naquela noite, Marta veio falar comigo antes de eu voltar para casa. Mãe, queria te agradecer. Pelo investimento na loja? Não, mãe. Por não ter desistido de mim quando eu tinha desistido de mim mesma. Marta, você é minha filha. Pais não desistem dos filhos. Podem ficar decepcionados, podem estabelecer limites, podem exigir consequências, mas não desistem. E o Rodrigo? Recebeu uma carta dele ontem. O que ele disse? Que está participando de um programa de reabilitação na prisão, aprendendo um ofício, fazendo terapia. Disse que quando sair, quer ter uma conversa comigo sobre se ainda temos futuro juntos. E você? O que sente sobre isso? Honestamente, não sei. Sei que ainda tenho sentimentos por ele, mas também sei que não posso mais basear minha vida nas escolhas ruins de outra pessoa. Se ele realmente mudou, talvez possamos tentar. Se não, você seguirá em frente, porque agora você sabe que é capaz de construir uma vida digna e próspera por si mesma. Exato, mãe. Abraçamos e senti que finalmente minha família estava completa novamente. Não da mesma forma que antes. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas de uma forma mais madura, mais honesta, mais forte. A lição havia sido aprendida, mas a história ainda não havia terminado. O que viria a seguir testaria se essa transformação era verdadeiramente duradoura. 1 ano e meio depois do confronto inicial, a vida havia encontrado um novo equilíbrio.
A rede de lojas, Marina Encia, agora tinha 3 unidades e estava planejando uma quarta. Marta havia se tornado uma empresária respeitada na cidade, e sua transformação pessoal era reconhecida por todos que a conheciam. Eu havia me mudado de volta para minha casa, que agora estava legalmente em meu nome novamente. Marta havia quitado integralmente sua dívida comigo. Não apenas os R$16.000 roubados, mas também os juros e custos legais. Mais importante, ela havia reconquistado a confiança de Carlos e Regina, e os netos voltavam a visitá-la regularmente. Foi em uma manhã de sábado, enquanto eu regava minhas plantas no jardim, que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Dona Dalva? Aqui é o agente penitenciário João Carlos. Estou ligando sobre Rodrigo Silva. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Calma, senhora. Ele está bem. Na verdade, está sendo liberado antecipadamente por bom comportamento e colaboração efetiva com a justiça. Cumprirá o resto da pena em regime domiciliar. Quando? Semana que vem. Mas há algo que precisa saber. Ele solicitou uma reunião com a família antes de voltar para casa. Disse que tem coisas importantes para esclarecer. Desliguei o telefone com sentimentos conflitantes. Por um lado, sabia que Rodrigo havia passado quase 2 anos pagando por seus crimes. Por outro, temia que seu retorno pudesse desestabilizar o equilíbrio que Marta havia conquistado com tanto esforço. Liguei imediatamente para Marta. Filha, preciso te contar uma novidade sobre o Rodrigo. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Como você se sente sobre isso? Perguntei. Assustada, ela admitiu. Durante esses 2 anos, eu me reconstruí completamente. Tenho medo de que a volta dele possa, não sei, me fazer voltar a ser quem eu era antes. E você quer voltar a ser quem era antes? Não, nunca! Então você já tem sua resposta, filha. Combinamos que toda a família se reuniria no domingo seguinte na minha casa para a conversa com Rodrigo. Carlos e Regina estavam céticos, mas concordaram em participar. Se ele realmente mudou, merece uma chance de se explicar, disse Carlos. Se não mudou, pelo menos deixaremos isso claro desde o início. O domingo chegou com um clima tenso. Rodrigo chegou pontualmente às 2 da tarde, acompanhado do agente responsável por sua liberdade condicional. A transformação física era impressionante. Ele havia perdido peso, o rosto estava mais magro e sério, e seus olhos tinham uma intensidade que não existia antes. Família, começou ele, sua voz carregada de emoção. Primeiro quero pedir desculpas por tudo o que vocês passaram por minha causa. Sei que palavras não apagam o mal que causei, mas precisava começar por aí. Continue, disse Carlos mantendo tom neutro. Durante esses quase 2 anos na prisão, participei de todos os programas disponíveis. Terapia para viciados em jogos, curso profissionalizante, grupo de apoio para reintegração social. Mais importante, passei muito tempo refletindo sobre como cheguei ao ponto de colocar minha família em perigo. E que conclusões chegou? Perguntei. Que fui um covarde. Quando perdi o emprego, em vez de buscar ajuda ou admitir as dificuldades, preferi apostar na sorte. Quando as apostas se tornaram dívidas, em vez de enfrentar as consequências, envolvi pessoas inocentes. E quando as ameaças se tornaram reais, em vez de me entregar, permiti que minha esposa tomasse decisões desesperadas. Marta o ouvia em silêncio, e pude ver lágrimas em seus olhos. Rodrigo, disse Regina, é fácil falar sobre mudança quando se está preso. Como sabemos que é real? Ele retirou uma pasta de documentos de sua mochila. Tenho aqui certificados de todos os cursos que completei, relatórios de conduta impecável e cartas de recomendação dos terapeutas e educadores que trabalharam comigo. Mas, principalmente, tenho isto. Mostrou um documento que me surpreendeu. Um contrato de trabalho. Consegui emprego como auxiliar administrativo em uma empresa de construção. Salário inicial baixo, mas com possibilidade de crescimento. Já está tudo acertado para eu começar na segunda-feira. Como conseguiu isso estando preso? Perguntou Carlos. O programa de reintegração da penitenciária tem parcerias com empresas que dão oportunidades para ex-detentos. Passei por entrevistas por videoconferência, testes, verificação de referências. Foi um processo rigoroso. Marta finalmente falou. E nós? Como fica a nossa situação? Rodrigo respirou fundo antes de responder.
Marta, durante esses 2 anos, recebi suas cartas contando sobre sua transformação, sobre o sucesso da loja, sobre como você se tornou uma pessoa forte e independente. Fiquei orgulhoso e, ao mesmo tempo, me senti ainda pior por ter quase destruído tudo isso. Não respondeu minha pergunta. Quero muito tentar reconstruir nosso casamento, mas não da forma como era antes. Quero que seja baseado em honestidade, trabalho duro e respeito mútuo. Se você me aceitar de volta, será como parceira de vida, não como dependente ou vítima de minhas irresponsabilidades. E se ela não quiser? Perguntou Regina, sempre direta. Então vou aceitar e seguir em frente. Não tentarei manipular, chantagear ou pressionar. Aprendi que amor verdadeiro às vezes significa deixar a pessoa livre para escolher. O agente penitenciário, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Posso testemunhar que Rodrigo foi um dos detentos mais dedicados que já vi. Participou de tudo, ajudou outros presos, nunca deu problemas. Claro que só o tempo dirá se a mudança é permanente, mas todos os indicadores são positivos. Passamos as 2 horas seguintes conversando sobre planos práticos. Rodrigo moraria inicialmente em uma pensão próxima ao trabalho, não na casa de Marta. Ele se reportaria semanalmente ao agente de liberdade condicional e continuaria fazendo terapia. Qualquer envolvimento com jogos ou atividades ilegais resultaria em retorno imediato à prisão. Quando a reunião terminou, Marta pediu para falar comigo em particular. Mãe, o que você acha? Ele parece sincero? Filha, pessoas podem mudar. Você é a prova viva disso, mas mudança real leva tempo para ser comprovada. Minha sugestão é que vocês reconstruam o relacionamento devagar, com limites claros e expectativas realistas. Tenho medo de voltar a ser vulnerável. Marta, você não é mais a mesma pessoa de 2 anos atrás. Você se tornou forte, independente, bem-sucedida. Mesmo que Rodrigo não tenha mudado tanto quanto parece, você tem estrutura para proteger a si mesma agora. E se eu decidir dar uma chance para ele? Então o fará com os olhos abertos, sem ilusões, e com a segurança de saber que pode viver muito bem sem ele se for necessário. Naquela noite, enquanto refletia sobre os eventos do dia, percebi que nossa família havia passado por sua prova final. Não era mais sobre perdão ou segundas chances, era sobre crescimento, maturidade e a capacidade de tomar decisões conscientes, mesmo diante de situações complexas. O teste real ainda estava por vir. Ver se Rodrigo realmente havia mudado e se Marta conseguiria manter sua força e independência enquanto navegava por essa nova fase de sua vida. 2 anos se passaram desde o retorno de Rodrigo e hoje, aos 67 anos, posso dizer que nossa família emergiu mais forte da tempestade que quase nos destruiu. Enquanto escrevo estas palavras, estou sentada em minha varanda, observando meus netos Pedro e Ana brincarem no jardim e refletindo sobre a incrível jornada de redenção e crescimento que vivemos. Marta e Rodrigo se reconciliaram, mas não da forma romântica que talvez vocês esperem. Eles passaram 1 ano inteiro em terapia de casal, reconstruindo sua relação sobre bases completamente novas. Hoje são parceiros de vida genuínos. Ele trabalha como supervisor de obras na empresa onde começou como auxiliar, e ela expandiu a rede de lojas para 5 unidades em 3 cidades. O mais impressionante é ver como eles lidam com o dinheiro agora. Tem contas separadas, orçamento rigorosamente controlado, e todas as decisões financeiras importantes são tomadas em conjunto e documentadas. Rodrigo nunca mais se aproximou de qualquer forma de apostas, e Marta desenvolveu uma consciência financeira que seria invejável para qualquer empresário. Mãe, disse ela durante nosso almoço dominical de hoje, às vezes penso que se não tivéssemos passado por aquela crise terrível, nunca teríamos descoberto quem realmente somos. Como assim, filha? Eu nunca teria descoberto que posso ser uma empresária bem-sucedida. O Rodrigo nunca teria enfrentado seus demônios internos. Nossa família nunca teria aprendido a valorizar honestidade acima de tudo. E, principalmente, eu nunca teria entendido o verdadeiro significado do amor incondicional que a senhora tem por nós. Carlos, que estava presente com sua família, acrescentou: Mãe, posso admitir algo? Na época, achei que a senhora estava sendo fraca ao dar tantas chances para a Marta. Hoje entendo que foi a atitude mais forte que já vi alguém tomar. O porquê mudou de opinião?
porque qualquer um pode punir e se vingar. Mas fazer alguém enfrentar as consequências de seus atos enquanto oferece uma oportunidade real de redenção, isso exige uma sabedoria e uma força que poucos possuem. Regina, sempre emotiva, começou a chorar. Mãe, a senhora salvou nossa família. Se tivesse simplesmente entregado a Marta para a polícia, ela provavelmente teria saído da prisão ainda mais revoltada e desesperada. Mas ao forçá-la a enfrentar suas escolhas e trabalhar para repará-las, ela se transformou em uma pessoa melhor, completei. Mas não foi só isso, Regina. Todos nós nos transformamos. Vocês aprenderam sobre perdão e segundas chances. Eu aprendi que às vezes o amor mais difícil é aquele que exige coragem para estabelecer limites duros. E principalmente, todos aprendemos que família não é apenas sobre sangue. É sobre escolher apoiar uns aos outros, mesmo nos momentos mais sombrios. Pedro, meu neto de 14 anos agora, se aproximou de nossa conversa. Vó, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, querido. Por que a senhora não ficou com raiva da tia Marta para sempre? Se alguém tentasse me prejudicar assim, acho que nunca perdoaria. Sorri, lembrando-me de quando eu mesma fazia perguntas similares na idade dele. Pedro, raiva é um sentimento natural e necessário. Eu fiquei furiosa com sua tia. Mas carregar raiva para sempre é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher não deixar o erro de outra pessoa envenenar o resto da sua vida. Mas como a senhora soube que ela realmente mudou? Não soube, querido. Foi uma aposta. Podia ter dado errado, mas aprendi que algumas apostas valem a pena, mesmo com o risco envolvido. Ana, aos 12 anos, acrescentou. Vó, a tia Marta me disse que agora ela guarda dinheiro para a nossa educação. É verdade? É sim, querida. Parte dos lucros da loja vai para um fundo educacional para todos os netos da família. Sua tia aprendeu que o melhor investimento que podemos fazer é na educação das próximas gerações. Mais tarde, quando todos haviam ido embora, Marta ficou para me ajudar a organizar a casa, um ritual que mantemos há 2 anos, onde conversamos sobre negócios, família e vida. Mãe, posso te fazer uma confissão? Sempre, filha. Às vezes acordo no meio da noite lembrando daqueles dias terríveis no hospital, quando eu sussurrei para o médico que não se esforçasse tanto. A culpa ainda me consome. E deveria, respondi com franqueza. Não para te punir, mas para te lembrar de nunca mais tomar decisões desesperadas que prejudiquem pessoas inocentes. Como você consegue viver com alguém que já desejou sua morte? Porque essa pessoa não existe mais, Marta. A mulher que está aqui hoje, que trabalha 12 horas por dia para construir algo honesto, que cuida dos sobrinhos como se fossem filhos próprios, que trata o marido como parceiro e não como salvador. Essa pessoa eu amo e admiro profundamente. Ela me abraçou e senti que era um abraço diferente dos outros. Não era o abraço de uma filha pedindo perdão ou buscando aprovação. Era o abraço de uma mulher madura, agradecendo a outra mulher por ter acreditado em sua capacidade de crescer. Enquanto ela saía, gritei da porta. Marta! Sim, mãe. Estou orgulhosa de você. E era verdade. Aos 67 anos, tendo passado pelo vale mais sombrio que uma mãe pode experimentar, posso dizer que estou em paz. Não porque tudo terminou perfeitamente, mas porque aprendi que o amor verdadeiro às vezes exige coragem para estabelecer limites, sabedoria para oferecer segundas chances e força para aguentar as consequências de nossas escolhas. Se você chegou até aqui na minha história, espero que tenha aprendido algo sobre perdão, família e redenção. Às vezes, as maiores traições podem se transformar nas maiores oportunidades de crescimento, se tivermos coragem para enfrentá-las da forma correta. A vida me ensinou que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas por como reagimos a eles e o que construímos depois. Marta teve seu momento mais sombrio, mas escolheu construir luz a partir das trevas. Rodrigo tocou o fundo do poço, mas escalou de volta com determinação e humildade. E eu aprendi que ser mãe não é apenas dar amor incondicional, é ter sabedoria para saber quando esse amor deve vir acompanhado de limites firmes e consequências reais. Nossa família hoje não é perfeita, mas é real, honesta e forte. E isso, para mim, vale mais do que qualquer conto de fadas.
Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais sobre família, perdão e superação. Comentem de onde vocês estão assistindo e que horas são aí. Adoro saber que essas lições de vida chegam a pessoas do mundo inteiro. Lembrem-se, não importa quão sombrio seja o momento que vocês estão vivendo, sempre há uma oportunidade de recomeçar e construir algo melhor. Às vezes, os finais mais belos nascem dos começos mais dolorosos. Um abraço carinhoso de uma avó que aprendeu que o amor verdadeiro não desiste, mas também não aceita qualquer coisa.